Olá, obrigado por estar assistindo mais esse treinamento, esse vídeo gostoso para quem quer produzir, quem quer apresentar, quem quer ter sucesso na frente do vídeo, na frente de uma produção, na frente de uma equipe. E eu tenho o prazer hoje de falar sobre a teoria do flow. Esta é uma ferramenta que fez muito a diferença nos meus trabalhos, no meu profissional, no meu dia a dia, nas minhas produções. Eu descobri isso em 2000, no ano 2000, 2001, que eu fiz um treinamento. E eu pensei esse item de um treinamento motivacional comum e comecei a estudar o tema, porque eu vi que era uma ferramenta onde ajuda demais, mas ajuda muito quem produz. Por quê? Tanto quem está atrás das câmeras, num trabalho tenso de um ao vivo, de um programa muito, às vezes com muitos artistas, com muita gente, como também, principalmente quem está na frente das câmeras, a gente, num trabalho muito importante, numa produção muito, com valor de muitas pessoas envolvidas, onde você não pode, às vezes, errar, é uma pressão muito grande. E quem está na frente da câmera, mais ainda, porque quem está na frente das câmeras, não importa o tamanho da gravação, fica tenso. Ligou luz, falou gravando, fica tenso. E aí, quem manda muitas vezes é a sua emoção. Aí você perde para você mesmo, né? Então, se você não tiver um bom treinamento, um bom embasamento no que você vai fazer, um bom treino, não adianta nada boas câmeras, boa equipe, um monte de pré-produção, não adianta. O ser humano, ele se autodestrói quando a emoção pega de um jeito negativo e transforma toda a sua excelência em nada. Aí depois que passa a pressão, quando você vai embora para casa, quando você acabou essa produção inteira, você fala, puxa, devia ter feito isso. Nossa, devia ter feito aquilo. Ah, me esqueci daquilo. Nossa, aquela hora que ele falou isso, ele me pegou de um jeito na entrevista, eu podia ter rebatido dessa forma. Por que vem tudo isso à tona depois? Porque enquanto você está em foco de tensão, até para uma coisa muito bacana da criação de Deus no ser humano, a gente tem uma ferramenta onde fecha as janelinhas da excelência e foca para te salvar. Então, momento de tensão, o seu emocional fala, eu preciso me salvar desse momento. E aí começa a focar muito em algumas coisas para salvar daquele momento. E a excelência, que é aquelas inteligências periféricas, e aquela neuroplasticidade, quando os assuntos vêm, você reconecta com outras coisas, vai embora, some, né? Porque você está emocionalmente abalado. E é muito fácil ficar emocionalmente abalado na frente das câmeras. Então vamos falar um pouco dessa ferramenta que é a teoria do flow, que é chamado também de excelência de fluxo. Quando você caminha de uma forma muito boa, tem um fluxo muito bom de produzir, de apresentar, de trabalhar. Para você atingir esse momento de consciência plena, de consciência de muita excelência no que você está fazendo, você tem alguns elementos que é a nossa ferramenta, que é o que nós vamos explicar, que não adianta você, tem gente que fala, eu preciso me preparar essa semana porque eu vou ter que apresentar alguma coisa, eu vou ter que fazer uma palestra ou vou ter que fazer uma gravação. Esse treinamento é quase impossível, não é em uma semana que você vai poder pegar algumas dicas, tal, vai te ajudar em alguma coisa, mas para ter excelência na frente das câmeras, para ter uma liberdade emocional, para ter uma consciência de fluxo boa, para ter uma criatividade acima da média, para você ter uma conexão muito forte no que você vai fazer e muito tranquila, e o seu emocional deixar você trabalhar. E muitas vezes no meio da entrevista, no meio do trabalho, vem os insights e você consegue ter a excelência criada na hora. Está num programa ao vivo, planejou um monte de coisa, mas acontece. O cantor era para cantar, ele começou a contar uma piada e começou a dar audiência, está ao vivo, tem monitoramento de audiência. O que a direção faz? O que nós, diretores, fazemos? O que o apresentador faz? Vai deixar passar para depois combinar e aí na próxima a gente usufruir melhor desse momento? Não.
Nós estamos ao vivo, temos as ferramentas. Se você está em flow, está em fluxo, vem a ideia, vem um momento que você não esperava, vem a ideia, é na hora que vem a ideia, o insight. Porque você está pleno na excelência, você não está nervoso, você não está tenso, você está pleno. Então, quando você está com uma carga muito alta de motivação, de vários fatores, de itens no seu emocional, de excelência no que você faz, vem as ideias, vem os insights. E é na hora que você fala, nossa, ele foi para lá, então, ó, fala no ponto para o apresentador. Então vai para cá que vai... Essas ideias, esses insights têm que vir e você tem que estar inteiro. Né? Então nós vamos falar um pouco da teoria do flow. A teoria do flow, ela foi criada, foi pensada e começou a ser estudada na década de 70 por um psicólogo americano, né, na faculdade, ele trabalhava na Universidade de Chicago, que é o Mihaly Csikszentmihalyi, que é esse senhor aqui. E eu li alguns livros dele, ele tem bastante coisa publicada, um nome difícil, né, Mihaly Csikszentmihalyi. Foi 6 meses só para aprender a falar o nome dele. Mas é um cara que estudou muito isso. Então, bom, a teoria do flow, ele tem alguns exemplos que a gente pode dar para que vocês entenderem e começar a se colocar nesse caminho, né? Vamos dar um exemplo inicial que eu gosto muito, que ele dá no livro dele, no segundo livro dele, que é, primeira coisa para você entrar no fluxo, em tudo que você faz, não é só para apresentar, né? Qualquer profissão, você tem que estar fazendo aquilo que você ama muito. Então, dificilmente a pessoa aplica a teoria do flow na vida, numa coisa que não gosta, que está trabalhando por dinheiro só. É muito mais difícil entrar no fluxo. Não é impossível, é difícil, um pouco mais difícil. Mas se você faz o que você ama, se você está apresentando um programa, se você está fazendo uma videoaula, como eu estou fazendo aqui, se você está apresentando um programa, sei lá, com médicos, com entretenimento, o que for. Se você ama aquilo, acredita naquilo, já é o caminho inicial de entrar no fluxo, né? Ele dá um exemplo que o fluxo, ele estudou, na verdade, ele cita no livro que ele estudou duas profissões, dançarino e pintor. Porque são profissões que a pessoa tem muito amor naquilo, tem muita paixão. O pintor ele tem muita paixão, ele não pinta porque ele quer ganhar dinheiro, né? São profissões, não desmerecendo as outras profissões, mas quem, sei lá, vende sapato, ótimo, mas ele não tem amor, domingo, fala, nossa, não vejo a hora de vender sapato na segunda, não, ele trabalha por dinheiro, né? Tem algumas profissões que é um pouco mais, tem menos emoção na escolha, né? Então, o pintor, ele se deixar, ele pinta de madrugada inteira, porque ele é apaixonado por aquilo. Então, item 1 é ter paixão nisso. Então, ele dá um exemplo muito bacana no pintor, onde tem alguns itens que nós vamos ver num gráfico agora para vocês terem uma noção de como funciona a ferramenta dentro da sua cabeça, dentro do seu emocional. Então você está vivendo e ama o que você faz, né? Você é um pintor de quadro, apaixonado. Tem aqui o caminho do fluxo, é onde o pintor vai ser excelente, aqui, se ele for aqui, ele vai chegar na mais alta perfeição dos traços, tudo. Para ele atingir o flow, o fluxo, que é meio definido assim, quando você atinge o fluxo, você não tem fome, você não tem vontade no banheiro, você está ali pintando, a hora que você vê, você fala, nossa, são 6 da tarde, eu não almocei ainda. Onde você estava? Onde o seu emocional estava que não te deu fome? Você estava tão entretido, tão apaixonado, você estava em fluxo, você estava em flow ali, você estava... Ele até brinca com isso, que é como se você, está num outro livro de um outro escritor que fala que é como se você saísse do corpo e visse a situação. Você está pintando uma árvore e você visse a floresta. Então o pintor está vendo a folhinha, mas quando você está em fluxo, parece que uma outra parte de você sai e já vê o negócio pronto. Você está tão mergulhado nisso que você não tem fome, você não vê, se alguém fala, você não ouve. Você está em fluxo. Mas para atingir esse fluxo, no dia a dia, nós precisamos de desafios. Se sua vida não tiver desafio, você não vai entrar em flow.
Você tem que ter desafio. Alguém tem que te cutucar no dia a dia. Nós temos que nos cutucar no dia a dia. Por que que eu não faço? Não, eu fiz assim uma semana. Não, eu agora vou melhorar. Não é complicar a vida, não, é melhorar. Não, vamos melhorar. O que eu posso melhorar aqui? Vamos mudar. Aqui no estúdio, coloquei aqui, não dá. Ou deu, mas não é o que eu quero. Não desista. Desafio. Vamos fazer. Vamos tentar. Ah, mas não tem essa ferramenta. Nossa câmera, por exemplo, ela fica num pedestal onde não existe no mercado. Quando a gente montou esse estúdio, do Pocket Studio, não existe um pedestal do jeito que a gente queria. A gente não desiste. A gente fez um protótipo, colocou a câmera com um disco de carro, soldou, deu certo, a gente mandou fazer em aço inoxidável, ficou lindo. Não desista, não se acomode. Porque a zona de conforto compra o tripé que já existe no mercado e coloca ali. Ah, mas ela tomba a câmera, ela ocupa espaço. Ah, mas é o que tem. Não é o que tem. A gente pode ter um desafio de buscar ou de criar. Esse é um exemplo do fluxo. Eu me coloco no fluxo. Então, quando eu aprendi essa ferramenta, eu mudei minha vida por quê? Quando o tripé fazia diferença, porque ele era grande, eu queria uma coisa mais fina, melhor, mais rápida, eu entrei em fluxo. Eu me provoquei. Por que que não existe um tripé? Então eu vou fazer. E aí eu me desafio. E aí eu entro no desafio aqui. Quando eu entro no desafio e consigo, o meu cérebro, eu mando para o meu cérebro assim, você conseguiu, o degrau 1 já foi. E aí eu tenho habilidade, que meu cérebro fala, se você conseguiu, você tem habilidade de pensar. Você não é uma pessoa que se acomoda ao tripé que já existe. Ou, no caso do outro escritor, ele pintou, o pintor está lá e pintou uma folhinha da árvore. Então a árvore tem milhões de folhinhas, mas ele pintou uma folhinha. Ficou bonita. O desafio é pintar uma folhinha. Ele aprendeu a pintar uma folhinha, então o gráfico dele está aqui. No dia seguinte, ou na folhinha seguinte, no caso, eu vou pintar uma folhinha agora com uma sombra. Olha o desafio. Eu vou pôr uma sombra naquilo que eu já aprendi. Puxa, consegui o desafio, consegui a sombra, ficou bonito. Degrau 2, eu consegui. Eu sei fazer com folhinha com sombra. Você está vendo que eu vou me provocando na folhinha? Vamos dar uma metáfora com a folhinha da árvore. Folhinha 3. Agora eu vou fazer ela tortinha para dar uma vida nela com a sombra. Você está me entendendo? Nós vamos colocando dificuldade devagar, algumas dificuldades para a nossa habilidade ir aumentando. E o gráfico vai aumentando aqui, vai aumentando aqui. Olha onde a gente está indo. Equilíbrio é a palavra. Equilíbrio é a palavra-chave em outras coisas na vida também, mas no fluxo é demais. Por quê? Se nós andarmos em desequilíbrio, vamos dizer que a gente teve desafio demais, vai? Então a gente foi e dando, eu quero a folhinha virada com sombra, com 3 galinhos, eu não sei fazer ela simples, como é que eu vou fazer com 3 galinhos virada com sombra? E aí o que acontece? Se eu coloco muita pressão, muito desafio na minha vida e não dou tempo para ir aprendendo, eu sou ansioso. Aí, olha, ansiedade, tristeza, porque eu não consigo, não está ficando bom a árvore, você desfoca. Como é que você vai? Você não entra em flow nunca. Porque você está triste, você está preocupado, a preocupação. Aí vem um alerta, será que eu sou pintor mesmo? Aí você acorda de manhã e fala, ai que saco, eu tenho que pintar folhinha. Porque você não está tendo motivação. Aí vem pressão, depressão. Por que depressão? Porque é uma carga muito, vai ficando uma carga muito tensa e um desânimo muito grande. Quando você desanima, você não está validando o seu passado como pintor. No caso dele e no caso nosso aqui também como produtor. Então, nós não vamos atingir o flow. O flow é aquele estado que, puxa, mas acabou o pincel, pega, não, cria aqui, ó, cotonete, vira. Você entendeu? Quem está em fluxo não tem problema. Quem está em fluxo não tem dificuldade. É 10 soluções para cada problema. Quem não está em fluxo é 10 problemas para cada solução. Né? Então, você conhece no dia a dia pessoas que estão... Vem uma solução e ele arruma problema. Ah, mas será? Não está em flow. Ele não está em fluxo. Ele está lá por dinheiro. Ele está lá cumprindo o horário do dia, finalizando mais um dia da vida dele. Não é um dia a mais, é um dia a menos na vida dele.
que ele foi, fez, reclamou a vida inteira, o dia inteiro, vai embora e não pintou a árvore da vida. E aí a gente precisa voltar para cá. Se você perceber que você tem muito desafio na vida, cuidado. Como também, se você não tiver desafio, tem gente que não tem desafio. Não mexe no que tá bom. Não, mas já tá bom assim. Põe um outro tripé mesmo, é só ir ali comprar um tripé e pôr ali. É muito mais fácil. Para que você vai criar um negócio? Para que você vai fazer a folhinha torta virada com... Não, faz tudo folhinha igual. Você já sabe fazer, faz igual, não tem erro, não tem erro. Você faz uma árvore linda de folhinhas iguais. Você acha que fica legal? Por que um quadro vale R$100 e o outro vale 1 milhão? Quem estava em flow? Se as folhinhas são todas iguais, não tem perspectiva a árvore. Não tem realismo na árvore, não é verdade? Então, quando você achar um quadro bonito, quando você achar qualquer profissão, um cara excelente, ele estava em flow na hora de fazer. Ele foi além. Ele teve um diferencial. Então, se o cara varre, se o cara edita vídeo, se o cara pinta parede, tem o cara que pinta parede que ele vem e você fala, nossa, que acabamento. Ele trabalha em flow. Ele não tem problema. Ah, não tem pincel pequeno para fazer o detalhe, ele faz. Eu já vi o cara passar com o dedo, assim, ó. Mas ele acaba, é uma pintura. Não é? Então, assim, o estado de fluxo, ele interfere em tudo. No humor, satisfação, na qualidade do produto, em tudo. Então a árvore vai ficar linda, com um realismo de profundidade, porque as folhinhas viradinhas fizeram a diferença. Então, se você não tiver desafio e ficar sempre na mesmice, olha que vai ter apatia, desânimo, tédio. Aí você desiste. Você já aprendeu a tocar violão quando era moleque? Inglês, você começa a tocar violão, o professor dá assim o exercício do dedo, né? Tum, dum, 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 dum. Você já aprendeu isso, aí o professor dá de novo. Aí o professor dá de novo. Sabe o que acontece? Você desiste. Quer um exemplo? Pais, né? Pai e mãe. Aí o sonho do pai é ser jogador de futebol. Ou, sei lá, dançarino. Ele pega o filho e coloca numa escolinha com 5 anos de idade. Para o filho, com 5 anos de idade, ir numa escolinha e jogar bola com os outros é um desafio, às vezes aqui, ó. E a criança fica tensa demais. E se pai e mãe não prestar atenção, vai ficar demais. E aí volta naquele lá, volta aqui. Aí a criança fica com ansiedade, começa a ficar triste, ela fica preocupada, aí é um alerta, tipo, vou fazer feio. O que acontece? Essa criança nunca mais vai querer brincar de futebol. Nunca mais. Vai ser bailarina. Ela não quer se apresentar num teatro lotado, ela não quer. O que acontece? Vai. Então, quando você tem numa criança, né, que a gente está citando, né, a criança dançando, né? Então ela não quer se apresentar nesse palco, com muita gente olhando para ela. E se os pais não tentar trazer para cá um pouquinho, calma, não está querendo, não tem problema, amanhã você vem e vai colocando. Se a criança entrar em fluxo, que ela vai tendo um pouquinho de habilidade, ela gosta primeiro, dança na escolinha primeiro, para depois dançar no palco, e vai. Ela vai entrar, vai ter, volta ela vai entrar no equilíbrio. Quando nós, no trabalho, na profissão, a criança, olha o que eu falei, criança, trabalho, qualquer nível da vida da gente, a gente entrar no fluxo, a gente gostar, a gente começar a caminhar entre desafio, habilidade, vai gostando da brincadeira. Eu tenho N exemplos de pessoas, de profissionais que eu fui estudar, eu passo esse treinamento, isso que estava dentro do nosso treinamento Você Encena, eu faço há quase 10 anos esse treinamento, há mais de 10 anos esse treinamento. Aprendi em 2000, 2001, que já fazem 24 anos, 23 anos. O treinamento Você Ensina tem 14, 13 anos, a gente faz esse treinamento presencial. Eu tenho dinâmicas em grupo para trabalhar com isso. Mas é sensacional. Então, se cuida dos seus filhos, cuida da sua equipe, coloque todos em flow. Cutuca, a hora que tem que cutucar e dizer, meu amigo, você está precisando de desafio.
Você é um bom profissional, você está precisando crescer. Vamos lá, não desanima não. Ah, não vai dar, vai dar. Se não dá na porta A, vai na porta B. E vamos criar, você vai achar e vai ensinar a gente porque você descobriu, às vezes, que a pessoa que tem pouca experiência, aí que ele acha a solução melhor do que quem diz. É muito doido, é só estar em fluxo. Eu vou dar um exemplo da minha profissão. Vou contar uma historinha bem rápida, um storytelling aqui, verdadeiro, que eu senti na pele, que eu arrepio toda vez que eu conto essa história, porque eu senti na pele o quanto fez a diferença eu estar em fluxo. Dirigi um programa sertanejo da TV Bandeirantes com o apresentador Sérgio Reis. Fui, graças a Deus, eu fui diretor dele em 4 projetos. Ser humano demais. Eu acho que foi um dos meus 34 anos de trabalho como direção de projetos de TV. Foi os maiores projetos foi com esse fenômeno de ser humano que é o Sérgio Reis. Fora o Sérgio Reis, o Sérgio Bavini, que é o ser humano que está ali atrás do personagem cantor. E eu estava dirigindo um programa dele, que é uma responsabilidade. Eu tinha de idade o que ele tinha de carreira. Eu tenho uma responsabilidade de dirigir um projeto onde eu tenho que deixar tudo certinho para que o Sérgio venha com a experiência dele e desenvolva um belíssimo trabalho, que além de cantor, eu sou fã dele como apresentador, porque ele é um cara verdadeiro na câmera. E a identidade do Sérgio Bavini é o Sérgio Reis apresentando. Coração bom, aquele cara gente boa, aquele tio. Eu brinco sempre que ele é o tiozão, né? Aquele cara que abraça todo mundo. Então, nós temos uma responsabilidade grande no projeto. Fomos gravar num grande evento. Nós tínhamos que gravar 4 programas numa casa de show de São Paulo. E a gente ia aproveitar toda a montagem. Então, olha a pressão. Olha quanto desafio. Se a gente não está preparado emocionalmente. Público grande. Muitos artistas. Apresentado por Sérgio Reis. Uma locação e um gasto muito grande para aquele evento acontecer, para aquelas gravações acontecer. Olha a responsabilidade de quem vai dirigir o negócio. Você imagina dar errado. Quanto que o empresário, o dono do projeto, gastou em tudo aquilo que está ali. Quanto que a Band investiu. Tinha caminhão de gerador, caminhão de switcher. Tinha 2 caminhões de luz. 2 dias de montagem para gravar 4 programas. Mais que eu sempre fui cuidadoso, checklist, acompanhei. Eu estava o dia inteiro lá no sol vendo montar. Mesmo que eu tenha que gravar à noite, eu estava lá o dia todo. Isso eu posso dizer e as pessoas que trabalham comigo podem dizer. Eu sempre fui focado e sempre acompanhei tudo. Todos os detalhes foram verificados. Equipe da Band, profissionais, maravilhosos, né? Trabalhei 18 anos na Band, tenho um carinho enorme por essa emissora, por todo mundo que trabalhou com a gente nesse projeto. E muitos que podem estar assistindo esse vídeo, que estava nesse dia, vai arrepiar também de ouvir de novo essa história. Na hora de começar o programa, começar a gravação, todos os testes foram feitos, ficou maravilhoso, show, 1.200 pessoas gritando o nome do Sérgio Reis, artistas bacanas para se apresentar. Quando ele entrou para gravar, o diretor fica dentro de um caminhão, que é um switcher, cheio de câmera, cheio de monitores, que vê tudo o que está acontecendo, só que ele fica longe, porque é uma casa de show, não dá para parar do lado do palco, fica longe, e os cabos vão e tal. E comandamos tudo dali, dentro de um caminhão, longe do palco. Quando ele entra, começa a apresentar, não dá nem 2 minutos de gravação, apaga tudo. Dá um apagão, apaga luzes, som, desliga tudo. O público gosta de festa, o público já começa a gritar, uns aplaudem, começam a cantar, outros vaiam e começam a... né? Tem de tudo. A comunicação minha com o palco cortou, porque não tinha energia. Então não tinha como eu organizar o negócio, porque eu tinha 6 produtores no palco com fone. O fone não funciona mais. Eu tive que rapidamente decidir o que eu faço. Saí dali, o caminho até o palco longo, cheio de gente, cheio de portas, cheio de segurança. Fui, cheguei lá. Já decisões assertivas, porque eu estava em flow. Se a pessoa está ali
tensa, porque é normal estar tenso, preocupado, e não está no fluxo, não está com a excelência toda, você desiste do show, você toma decisões erradas. Então, qual foi a minha decisão? Ir lá para me unir com o principal. Quem é o principal? Minha produção, que é os meus braços que vão me ajudar, é o Sérgio Reis, proteger ele. Então, ó, um produtor pega o Sérgio, leva pro camarim, vamos voltar aqui, chamei o responsável da Band, o responsável do todo o operacional. O que aconteceu? Ó, aconteceu um probleminha no gerador, acontece, é um equipamento. Quanto tempo para voltar? 10 minutos. Beleza, volta, por lá, voltou a luz. Resumindo, voltou tudo certinho, cada um no seu lugar, comunicação funcionando, vamos fazer. Só que daí a gente voltou a gravar, e estava tudo certo. Voltamos a gravar, acabou, resolvemos o problema e começamos todo de novo. Música, a equipe de luz, a equipe de áudio, produção trabalhando, os artistas preparados e tal. Sérgio Reis entra de novo, começa a gravar de novo e blá blá blá, passa 10 minutos, pum, caiu tudo de novo. Aí vem uma coisa assim, não é tão simples assim. Vem uma informação para todos, até para o público, e o negócio está feio. Um show não desliga 2 vezes. Aí a reunião tem que ser outra. Eu percebi que o público começou, vamos quebrar tudo, alguns gritando para zoar, para brincar. Isso deixa todo mundo tenso. Eu vi produtor meu chorando. Eu falei, peraí, tirei tudo, voltei lá, chamei todo mundo para dentro de uma sala, para não ficarem no palco. Chamei o técnico responsável da emissora, o técnico dos equipamentos, porque para vocês entenderem, a maioria dos equipamentos não são da Band, eles são contratados, terceirizados. Chamei todo mundo para ter uma explicação só e uma voz só. O que está acontecendo? Aí ele foi, olha, a gente não sabe o que está acontecendo, o gerador está desligando, é um gerador novo, revisado, está tudo certo, mas ele está desligando. Tem diesel, está tudo certo, só que está desligando. Então, a minha pergunta objetiva, pode acontecer de novo? Pode. Quanto tempo ele dura? Porque na primeira vez durou 10 minutos, na segunda vez durou 20 minutos e caiu de novo. Pode. Tem alguma coisa a se fazer? Perceba que na minha posição como diretor do projeto, eu preciso tomar uma decisão. E não tem meia dúzia de pessoas. Tem 1000 lá fora. De equipe, juntando todo mundo, tem 50. Tem artistas. O artista ou o assessor já começa a pôr pressão. Olha, meu artista precisa ir embora, porque ele já está vendo que vai dar problema, que vai atrasar muito. Olha, meu artista tem um compromisso. Aí todo mundo tem compromisso. O público já estava impaciente lá fora. Eu tenho que tomar uma decisão urgente, o que fazer? E aí vem eu estar em fluxo. Se a pessoa não está em fluxo, ela se apavora. Ela não está com a excelência dela. A alta criatividade, que é o estado de fluxo que proporciona pra gente, criatividade é o que eu posso fazer com o que eu tenho agora. É agora, não é daqui 1 hora, é agora. Então a minha criatividade, a minha excelência, a minha experiência estava inteira comigo. Eu estava em fluxo. Eu amo o que eu faço, eu estava preparado, eu usava a ferramenta, eu vinha... Porque também não adianta ela ter o fluxo e não acompanhou durante o dia. Então eu acompanhei, eu sei cada passo ali dentro daquele evento. Chamei os responsáveis e falei, é o seguinte, nós vamos entrar, falei com a produção, o Sérgio Reis vai descansar, vamos pegar, são quantos artistas? 7. Entra um artista, canta 2 músicas para o público animar, sai. Entra outro artista, canta 2 músicas, era 4, 5 músicas, mas nós vamos cortar, 2 cada um. Por quê? Eu já pego e vou eliminando o problema. O artista A, a dupla A, entra, canta 2 músicas, ele já pode ir embora. É um a menos me cobrando, preciso ir embora, é um a menos. Entra outro, 2 músicas, outro, 2 músicas. Então, se tudo isso durar meia hora se eu tiver meia hora de gravação de equipamento, eu consigo matar todos os artistas e todos vão embora. E o público fica contente, porque eles vieram lá para ver o Sérgio, mas para cantar, para dar risada, música. Eu falei, vou colocar os musicais para frente enquanto o Sérgio descansa. O máximo que eu conseguir gravar nessa próxima vez que voltar, eu elimino os artistas e agrado o público. Aí eu posso decidir, se cair de novo, eu posso finalizar, porque eles já foram lá,
já escutaram música, os cantores já se apresentaram, eu já tenho material para editar. O Sérgio Reis apresentando, gravando, abrindo o programa, encerrando o programa, eu não preciso mostrar ao público. Se eu fizer com câmera só nele, eu tenho o programa depois, eu edito, ele chama a dupla A e B, aí ele chama sozinho lá, não tem ninguém lá. Eu faço ele interpreta bem, então ele faz, vamos lá agora com o dupla A e B. Eu colo na edição a dupla A e B entrando e cantando, eu só não vou ter diálogo entre os dois. Mas até aí eu salvei todo aquele aparato. Eu salvei mais ou menos ali uns 500 mil reais investido ali para preparar aquele evento. Eu salvei o nome do programa, eu salvei o nosso trabalho, depois a gente resolve o que vai fazer com o problema em si de arrumar. O que é que me trouxe essa decisão em segundos? Como que você fala assim, mas se eu tive um treinamento prévio, algum dia eu tive um treinamento, o que fazer quando o gerador parar? Nunca! Você nunca imagina que um gerador vai parar. Um gerador novo, um gerador é um caminhão. Você contrata um gerador de uma empresa, você tá tudo revisado. Tirar um caminhão novinho, gerador e tal. Você nunca, é um item. Eu estava preocupado com o roteiro, nunca vou imaginar que vai acontecer isso. Quantas vezes acontece isso em show? Cada 1000 shows acontece isso. Então, essa resposta é só quem está em fluxo. Essa resposta assertiva, rápida. Depois, tivemos algumas reuniões, no dia, na semana, lá na Band teve reunião, porque eles são sérios, eles são competentes, eles querem que dê certo, eles querem saber o que aconteceu. Foi unânime. Todos os profissionais, João, eu nunca vi aquilo. Em segundos, você resolveu, decidiu, começamos a gravar, a gente gravou os artistas, acho que faltou só uma dupla, caiu de novo, mas daí a gente já tinha achado. E outra, quando eu decidi fazer aquilo, eu fui para frente do palco, porque alguém tem que assumir o negócio e alguém tem que ganhar a confiança das pessoas para elas ajudarem. Eu peguei o microfone, fui no palco, quando voltou a luz, antes de voltar pela terceira vez, eu falei, olha gente, como vocês viram, nós temos um problema técnico que ninguém aqui gostaria de ter. Então, tudo equipamento novo, mas nós temos. Nós estamos sendo sinceros com vocês. Normalmente, num show, tem o artista no palco e o público cantando aí na frente do palco, aí embaixo. Hoje, por essa dificuldade, mas por a vontade da gente, todos aqui, ó, e estava lá eu, Sérgio, todo mundo do lado no palco, eu falei, vem aqui comigo todo mundo. Tá vendo todos esses produtores, essas pessoas aqui, ninguém trabalhou 2 dias de montagem para ter esse problema. Mas nós estamos aqui, ó, firme para trazer o melhor para vocês, com o tanto de gerador que a gente tiver. Se for mais meia hora, vai ser a melhor meia hora do mundo. Então eu passei uma palavra de confiança e de pedido de ajuda. Eu falei, então hoje, os artistas são nós aqui em cima e vocês aí também são os artistas embaixo, que nós vamos juntos fazer acontecer esse show com o gerador parando ou não. A gente pode voltar mais 10 vezes o gerador cair e a gente voltar, mas todos juntos vamos fazer esse dia acontecer e ficar para a história. Então eu fiz uma fala também ali, no calor da emoção, para salvar também o emocional. E eles acabaram se sentindo parte da resolução. Quando eu falei isso, o público aplaudiu, porque eles sentiram importante. E o Sérgio Reis, é isso mesmo, vocês são artistas hoje, me ajudem. Ganhamos a confiança de todo mundo. Então depois a gente avaliando, falamos, nossa, em segundos, acho que não deu 15 minutos de reuniãozinha ali dentro, nós resolvemos o evento. E nós salvamos, e os programas ficaram lindos. A gente fez as musicais, depois fez as cabeças, editou tudo, ficou lindo. Talvez a gente tenha cenas do público ali tão feroz, cantando tanto, porque eles estavam imbuídos junto na solução do problema. Então nós fizemos do limão uma boa limonada. Então nós fizemos a diferença. Quem fez a diferença? O nosso emocional. Porque se você está muito abalado, depois de parar 3 vezes um gerador, a gente podia falar, gente, olha é o seguinte, nós estamos com problema de equipamento, nós vamos ter que marcar outro dia. E vamos embora. E vai ter crítica, vai ter descontentamento, 1000 pessoas, 1.200 pessoas indo embora sem ver um show. Os artistas não iam voltar outro dia. É uma série de prejuízos por causa de uma decisão. Porque eu ouvi vários ali, ó,
Não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar outro dia. Vamos dar um voucher para quem está aqui para vir outro dia. Vamos dar um brinde. Muitos pensando em desistir. Mas quem está em flow não desiste. Não desiste. E se você está com a sua excelência, a sua experiência, a sua motivação, tudo em dia, o negócio vai acontecer. E vamos ver aqui agora, pode passar para frente, algumas coisas que acontecem, para a gente ver o que acontece quando o flow acontece. Né? Qual o estado? Aí, volta aí. Estado alterado da consciência. Então, pode ser que a consciência normal seria, vamos parar aqui, não está dando certo, vamos todo mundo embora. Mas quem está em flow está querendo fazer. Não, agora eu vou fazer dar certo. Quem está em flow tem a raiva ali, a gasolina, o combustível. Não, agora nós vamos fazer dar certo. Vai dar certo. Estado alterado da consciência. Então, quando você se provocar e no dia a dia você começar, eu quero gravar, e vai, e grava com 3 câmeras, e grava com 5, agora eu vou gravar com teleprompter, agora eu vou gravar. Você vai se provocando e vai tendo habilidades e desafios equilibrado, você vai entrar em fluxo, vai entrar em flow, e você vai ter o estado alterado da consciência sempre que vier gravar. Então, quando você começar a gravar com um entrevistado que ele é difícil, nossa, o cara não responde, para você vai tirar de letra. Então, você vai achar as ferramentas, porque você vai estar com uma consciência elevada, você vai estar com um estado alterado da consciência, não está normal. Você está ali, ó, não, agora eu vou tirar leite de pedra. Alta motivação. Você vem para a gravação, você não vem assim, nossa, estou preocupado, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Não, você vem, alta motivação. Quem trabalha aqui comigo sabe. Eu venho para cá, às vezes, e nem sei se eu vou gravar ou não vou. Não é falta de organização, não. Eu tenho que gravar um episódio, uma aula. Está preparado. Mas eu tenho que respeitar o horário do estúdio. O Pocket Studio, ele é muito ativo, ele é muito dinâmico. Pode ser que eu queira gravar, chega aqui, tem um cliente que já agendou, que pode agendar e vir gravar na hora. Então eu venho respeitando a agenda do estúdio. Ah, tá livre? E aí, Guilherme? E aí, Rafael, tá livre? Tá, vambora, vamos gravar. Você fala, nossa, mas você não se prepara? Eu tô preparado. Eu acordo preparado. Eu tô em flow. No meu assunto, eu tô em flow. Se eu acabar de acordar alguém e falar assim, viu, explica pra mim aqui o que é uma direção, como é que eu faço a direção do projeto. Eu atendo o telefone, eu já explico, eu já tô motivado. Isso é estado de fluxo. É você estar motivado sempre, preparado sempre. Porque às vezes tem aquele ditado, né, que sorte é quando preparação encontra com oportunidade. Então ninguém tem sorte. Você tem que estar preparado. Quando tiver uma oportunidade, é sorte. Alta concentração. Quem está em fluxo está tão tranquilo que concentra. Né? Então, a alta concentração te ajuda a resolver qualquer problema, porque você está concentrado no problema. Você desliga as outras coisas. Alta energia, você quer fazer, não está cansado. Se eu gravar 8 vídeo aula aqui, vai sair 8 perfeita. Se você estiver muito cansado, desmotivado, se estiver meio difícil de gravar, na terceira você já está arrumando desculpa para desistir, para gravar outro dia. Alto desempenho. Então eu planejo meia hora, dá 45 minutos top, bom, fluiu, veio coisa, fluiu, né? Flow, fluir. Então flui, quando flui, vem alto, zero conflito entre razão e emoção. O que é razão? Né? É o que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Emoção é aquilo, nossa, eu sou apaixonado em fazer isso. Então quando não tem conflito. Porque às vezes a emoção fala, eu quero gravar, subindo as montanhas, falando com a câmera, o câmera andando de costas. A emoção quer uma coisa, às vezes, muito absurda. E a razão? Não, gravar com uma câmera andando na montanha está muito longe. Tem um conflito. A emoção quer uma coisa, a razão fala, não, isso vai ficar caro. Quando você está em fluxo, isso não tem conflito, está tudo junto. Você já planeja com as suas condições. Vamos pular mais um. Então, vamos definir um pouco diferente, um pouco mais complexo, mais bonito, né? Mais charmoso. É um estado mental
onde o corpo e a mente, então a vontade de fazer com o braçal, né, com o fazer, fluem. Então não adianta eu ter vontade e estar cansado. Não adianta eu ter motivação, mas não está disponível. Flui em perfeita harmonia. Então tem tudo ali. Tranquilidade, emoção, razão, vamos lá, vamos fazer. E aí é o estado, em um estado de excelência. Se você tem todos aqueles atributos lá atrás, motivação, energia, é um estado de excelência. Você vai fazer bem feito. Então, hoje nós falamos do flow, estado de fluxo, que é, para mim, uma das maiores ferramentas de... quando a pessoa fala assim, vou fazer um treinamento, eu queria treinar, apresentar, eu tenho que trazer várias pessoas para eu treinar, apresentar. Não. A melhor ferramenta para apresentar um programa, um conteúdo, um podcast, uma videoaula, o melhor treinamento, 70% da sua qualidade de apresentação é você treinar o seu estado de espírito. É você entrar no seu flow, no seu fluxo. Aí você vai trazer uma excelência, você vai trazer uma oportunidade de colocar tudo que você sabe ali quando liga a câmera. Geralmente, quando ligou a câmera, ligou a luz, gravando, a sua excelência vai embora. Porque você entra em foco de tensão. E aí você esquece tudo. Aí tudo que você treinou no dia anterior foi para água abaixo. Então, treino no dia a dia, você ter fluxo, estar em flow. Faça os seus filhos entrar em flow. Provoque um pouco de desafio na vida. Vai observando se a habilidade está coerente. Os seus colaboradores, não deixe entrar em zona de conforto, em apatia, em tédio. A pessoa não pode acabar o dia do jeito que ela começou, ela tem que acabar melhor. Algo tem que ter acontecido, algo desafiador tem que ter acontecido para que você tenha treinado para a vida e amanhã você volta melhor. Então, uma equipe assim, e para você, apresentador que quer gravar um bom conteúdo, esteja em flow, esteja em fluxo no seu conteúdo, tá bom? Então, obrigado por quem esteve aqui com a gente nesse treinamento e a gente está aí disponível com vários outros títulos que a gente pode ajudar você a apresentar melhor, você trabalhar num projeto que tenha satisfação, né? E que você esteja em flow para a vida.